Olá, eu sou o Mike, bem-vindo novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai ver como a gente pode fazer um componente desse de card de notícias usando apenas HTML e CSS. E a gente vai ver como a gente pode fazer esse efeito aqui de quando passo o mouse por cima de cada card e esse efeito deles se organizarem um por cima do outro, usando posicionamento. Então bora lá? Vamos começar com o nosso template padrão em HTML, que é uma marcação básica para a gente iniciar. Não vou digitar nada do zero para a gente não perder tempo, tá? Eu também criei um arquivo chamado style.css, ele está aberto aqui. E ele está na mesma pasta do index, lembrando que você vai poder baixar os arquivos desse projeto, caso você não queira fazer. Vai ter o link aí debaixo do vídeo pro GitHub com o repositório desse projetinho. Então vamos começar retirando aqui essa tag e vamos começar a fazer a marcação do nosso card. Eu fiz o desenho dele aqui no Adobe XD. Aqui é a maneira que a gente quer que ele fique, tá? Primeiro, eu não vou fazer responsivo esse card. No futuro, a gente vai fazer ele se adaptar a vários tamanhos de tela. Por enquanto, eu quero fazer o desenho em CSS e quero fazer a animação. Então, esse aqui é o card, tá? Separado. Vou parar um aqui só para a gente poder ver como que vai ser a composição dele e a estrutura em HTML. Então, primeiro, vou começar pelo fundo, tá? Pelo body. Vamos fazer alguns estilos aqui. Primeiro eu vou fazer um reset padding na margem de todos os elementos. Vou dizer que todos os elementos têm o tamanho box sizing de border box. Esse box sizing serve para determinar como que o elemento soma os espaços dentro dele. Se você não usar dessa maneira, ele vai somar o espaçamento interno com a largura, com a margem e vai incrementando esse tamanho. Com isso daqui, eles ficam sempre o tamanho de largura que você determinar no elemento, independente de ter margem ou padding. Também vamos utilizar o nosso body e o HTML. Colocar a largura de 100% e a altura de 100%. E vamos usar como font family aqui Arial. E só no body a gente vai usar background color de... Eu salvei aqui as cores aqui, tá? Adobe XD. E a gente vai utilizar essas cores no nosso layout. Então, já tem aqui a cor de fundo. Só que como são várias cores aqui, a gente vai fazer diferente. A gente vai referenciar essas cores em variáveis, tá? Cada uma dessas cores vão ficar vão ficar referenciadas numa variável. E aí quando a gente quiser utilizar a cor, a gente utiliza da variável. Não vou digitar uma por uma, tá? Eu já usei elas aqui. São as mesmas cores que estão aqui no nosso protótipo que a gente fez no XD. E aí a gente referencia elas aqui. Se você não sabe sobre variáveis em CSS, aí recomendo você dar uma pesquisada, mas é uma coisa bem simples de entender. A gente armazena o valor dentro de uma variável, e aí a partir de agora, ao invés de usar o valor, a gente vai usar o valor da variável. Para que serve isso? Digamos que no futuro eu preciso alterar o valor da cor primária, em vez da gente alterar em vários lugares onde ela vai estar sendo usada, a gente altera num lugar só. Então, a gente coloca a cor do fundo e a cor dos textos como branca. Bom, agora a gente vai criar um container que vai armazenar o nosso card. Aqui no nosso HTML, criar uma div com a classe container. Vamos criar essa classe. Essa div ela vai ter o display dela. Flex vai ter 100% e uma altura também de 100%.
A gente vai alinhar os itens no centro, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Coloca Align Center. Vamos colocar um espaçamento aqui dentro dela. E eu vou colocar também esse Overflow Hidden, que é para esconder o que tiver dentro dela, para não exibir barras de rolagem e nem exibir o que passar por ela. Esse container ele está ocupando 100% da tela, porque o nosso body ele está com 100%, altura 100% e o container 100%, 100%. Então ele está todo o espaçamento da tela. Tanto é que se a gente colocar um background qualquer aqui, você vai ver que ele vai ocupar o tamanho da tela inteira. O que mais que a gente precisa fazer aqui? A gente já colocou um Overflow Hidden. Bom, beleza. Esse vai ser o nosso container. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso card, que vai ser esse elemento aqui. E aí a gente vai repetir ele, mas vai ser tudo baseado com uma classe só. Então vamos criar aqui card. E dentro desse card a gente vai, vamos olhar aqui o que a gente vai colocar. A gente vai ter a parte onde aparece a categoria data, o título, a parte do autor, uma imagem e as tags dessa notícia. Então a gente vai fazer primeiro esses elementos aqui no HTML e depois a gente vai fazer a estilização. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a nossa data. É uma div chamada data. E aí eu vou criar aqui o nome da categoria e vou colocar a data em um elemento de data, time, certo? Depois do data, a gente vai criar o título, que vai ser um header 2. Vou pegar aqui. Tá ficando. Ele está centralizado, tá? Por isso que ele já vai ficando aqui no centro. Depois do H2, a gente vai ter essa informação de autor. div.author. E no div.author, do autor, a gente vai ter a imagem e um texto. Então vamos criar esses dois elementos separados. Imagem eu vou chamar de imagem container. E vou colocar uma div. A gente vai inserir a imagem como um background, tá? Não vai inserir a imagem aqui. A gente vai colocar ela como um background. Eu vou criar mais uma div chamada imagem. Essa aqui vai ter o nosso background. E eu preciso da parte da informação do autor. Vou chamar essa div de info. E aí dentro dela a gente vai ter esse subtítulo aqui, autor. Vai ter o nome do autor. Vou colocar o meu nome aqui. Certo? Vamos salvar. E por último, depois das informações do autor, a gente vai colocar as informações das tags. Então, aqui depois do autor, criar uma div chamada tags e vamos colocar essas tags. Como que eu quero que essas tags sejam? Cada uma delas seja um link, tá? E aí eu vou criar então cada uma com um link. Eu quero criar 4. Então você pode fazer assim, colocar, se você estiver usando VS Code com IntelliSense, tá? Coloca um asterisco e coloca a quantidade que você quer repetir. Aperta Tab, ele já vai inserir aqui. E aí agora a gente coloca o nome das categorias. Primeira blog, viagem e negócios. Pronto. Nossos links já estão lá. E é basicamente essa marcação que a gente vai utilizar. Então, dá uma separada aqui só para a gente ver. Tá? Esse é o nosso card. Só relembrando, nós temos um container, uma div card, que vai guardar toda a informação. A gente vai ter uma div para data, um título, as informações do autor, onde vão ter as informações da imagem e as informações de texto. E nós vamos ter uma div com as tags. E cada tag vai ser um link.
Feito isso, vamos começar a estilizar aqui agora nosso card. Eu vou criar aqui, como a gente já criou lá com a classe card, vou colocar uma card. Primeira coisa, eu vou colocar uma largura nele, a 300 pixels. Da onde que eu estou tirando essa informação? Do nosso desenho que a gente fez. Tá? Fiz aqui ele com 300 pixels por 400 pixels. 300 por 400. Vou colocar um arredondamento nas bordas, usar border radius de pixels. Vou dizer que ele tem um display flex e eu vou mudar o comportamento principal do display flex, que por padrão ele é em linha. A gente quer em coluna. Por que coluna? Porque cada elemento dentro dele não vai ficar um do lado do outro, eles vão ficar alinhados verticalmente. Então, espalhados verticalmente, então o comportamento é coluna. Se eu salvar isso daqui e sem colocar o Flex Direction Column, você pode ver que eles vão ficando um do lado do outro. A gente não quer esse comportamento. Vai e coloca Flex Direction Column e aí a gente já tem ele em coluna. Vamos alterar o nosso background color do card. Vamos usar a nossa cor que a gente setou lá em cima do arquivo secundária. Já pode vir aqui. Vamos colocar um espaçamento padding interno de 30. Vamos alterar todas as fontes de dentro aqui para um tamanho 10. Pequenininho, mas depois cada um deles a gente vai estilizar individualmente. Eu vou também colocar aqui o que sair de fora dele, a hidden. E importante, eu vou colocar a posição relativa, tá? Por caso a gente queira alinhar alguma coisa absoluta, posicionar alguma coisa absolutamente dentro dela, certo? E aí eu vou justificar o conteúdo dentro dele, vou distribuir esse conteúdo no card. Como que eu faço isso? Coloco usando Justify Content e uso o valor Space Between, que é para colocar um espaço entre cada item. Aí ele vai distribuir usando o espaço de 400 pixels, a altura completa. Ele vai jogar o que ele der para cima, vai jogar o último elemento, o que der para baixo, e vai distribuir igualmente o espaço entre eles. A gente vai ver que tem alguns elementos que ocupam mais espaço, depois a gente vai fazer isso mais para frente. E por enquanto é o que a gente vai fazer aqui com ele. Vou adicionar também uma sombra nele aqui, porque aqui no desenho, se perceber aqui, tem uma sombra em volta desse card. A gente faz isso com Box Shadow. E aí a gente vai usar os seguintes valores: 0 para o deslocamento horizontal, 0 para o tamanho do deslocamento vertical, vou colocar 90 pixels de rádios, tá? 0 para a parte de endurecimento dele aqui, para ele ficar quanto mais 0, mais macia a sombra, tá? E aí por último eu vou colocar a cor. Aí a cor vai ser preto sólido, tá? E aí você pode ver que a gente já tem a sombra aqui em volta. Bom, aí agora vamos estilizar cada elemento dentro desse card. Vou começar pelo primeiro elemento, data, card.data. Porque data está aqui dentro do card, nossa classe é data. E nesse data eu quero que a cor seja branco. Quero que seja tudo negrito aqui dentro. E vamos colocar tudo em maiúscula. Nosso layout a gente colocou em maiúscula. Já tem lá em maiúscula. Ponto data.
dentro do data, por que eu coloquei branco aqui? O nosso time vai ter uma outra cor, que é a nossa cor terciária, que está especificado lá em cima. Você pode achar meio assim esquisito colocar o nome das variáveis em inglês, mas é assim que a gente usa nos frameworks, por exemplo. Em Bootstrap, você vai ver que as variáveis de cores, elas estão assim, primary, info, warning, alert. Então seria legal você já começar a acostumar com isso, mas nada impede de você usar o texto que você quiser, tá? É uma questão mais de costume mesmo. Aí eu estou usando essa cor aqui, já tem aqui, já ficou colorido. Esse é o card type. Vamos estilizar agora o header 2. Colocar um font size de 16 pixels. Colocar uma altura da linha de 18 para ele não ficar passado. Também display block. E aí, como eu quero que esse elemento ocupe um pouco mais de espaço e eles estão separados igualmente, eu vou colocar uma altura nele de 110 pixels. Tá vendo? Ele já ocupou um pouco mais de espaço aqui. Aí agora, deixa eu só ver o seguinte. Parece que está meio junto aqui. Eu queria que eles ficassem um pouco mais separados. Eu posso colocar aqui um padding left time. Só para ele em separação aqui. Depois dessa parte do título, vamos estilizar esta caixinha do autor. Então a gente começa com todo o em volta da caixa do autor, que é essa classe author. Estou falando em inglês, author. Então vamos lá. Então display flex, colocar, alinhar os itens pelo centro. Você vai entender isso aqui porque quando ele não tiver aqui, eu vou até tirar aqui só para vocês verem quando eu inserir a imagem. Então eu vou colocar aqui agora aquela caixa da imagem. A gente chamou de image container. O que eu vou fazer com ela? Vou colocar um tamanho de 50 pixels por 50 pixels. E aí ela vai ficar quadrada. Para eu fazer ela ficar redonda, vou até colocar a borda antes aqui, que vocês vão ver. Ela vai ter uma borda de 3 pixels com a cor quaternary, a laranjinha. Aqui foi aquela questão do Align Item Center. Como ele está com o flex horizontal, ou seja, um elemento do lado do outro, se eu colocar um Align Item Center, eles vão alinhar pelo centro verticalmente. É isso que a gente quer. Agora aqui no Image Container, eu vou colocar um Border Radius. De que valor? Vou colocar de 50%. E serve para quê? Para a gente fazer essa forma virar um círculo. Tá vendo? Só que isso só funciona se a altura e a largura forem iguais. Porque digamos que ele tenha uma largura um pouco maior, aí ele vai ficar esquisito esse 50%. Aí seria mais fácil você fazer um número grande em pixels para ele ficar com a borda arredondada. Mas como não é isso que a gente vai fazer, a gente pode fazer esse truquezinho de 50% de radius quando a altura e a largura for igual para transformar num círculo. Certo? Esse é o Image Container. Eu vou colocar um padding dentro dele de 2 pixels para separar um pouco a imagem da borda. E vou distanciar ele do texto, com margem para a direita de 10 pixels. Pronto, a gente já separou o texto do nosso círculo. Agora vamos inserir a imagem dentro dele. O que a gente fez aqui? A gente criou uma outra div chamada imagem aqui, img, desculpa, que é onde a gente vai colocar a nossa imagem. Então, div autor. E vamos colocar img.
Bom, essa nossa div vai ter 100% de altura e de largura, para ele ocupar todo o espaço disponível. Ele também vai ter um border radius de 50%, para poder ficar a mesma forma de círculo. E aí a gente vai colocar um background nele. Então a gente vai primeiro apontar onde está a imagem, tá? Aqui eu já salvei a imagem, ela está na mesma pasta. E aí eu vou dizer que esse background não vai se repetir e ele vai alinhar tudo pelo centro. Como é que ficou? Ficou aqui, só que como a imagem é maior do que o espaçamento, a gente precisa redimensionar a imagem como background. Como que a gente faz isso? Usa o background size. E aí tem essas opções aqui. A que a gente vai usar é cover. E aí a gente já coloca ela dentro, ocupando todo o espaço disponível. Agora a gente vai fazer a parte do texto do autor. Vamos lá, card.autor.info, que foi a classe que a gente colocou aqui. Então, esse info a gente vai dizer o tamanho da 12 e vai colocar bold. Ok. Agora a gente vai adicionar uma estilização nessa palavra autor, que ele está dentro de um span. A gente vai dizer que o display dele é block. Para quê? Para ele ficar numa linha só. A gente vai diminuir o tamanho da fonte dele, da parte do nome. Vamos colocar uma cor. É a nossa cor terciária. Ok. E vamos colocar um pouquinho de espaçamento na parte de baixo. Um pouquinho só para ele dar uma separada. Vou colocar um pouco mais. 3 estava bom. Vou colocar aqui essa separação. E por último, vamos utilizar os nossas tags. Então vamos lá. Card.tags. Está tudo dentro dessa div tags e é tudo link. Então a gente já vai utilizar nossas tags. Qual vai ser o display dessas tags? Eu quero ele inline block. Vai ser um bloco, como se fosse ocupar uma linha só, mas eles vão ficar inline, ou seja, se tiver mais um bloco do lado, eles vão ocupando a mesma linha até acabar. Vou dizer que é uma borda dele, aqui, ó, tem uma borda arredondada com essas cores, tá? Borda sólida, de 3 pixels com a cor aqui, quintária, que eu quis dizer, tá? Border radius dele, como eu não posso colocar 50%, tá? Porque ele não vai ser ele não vai ter a mesma altura e a mesma largura, então eu vou colocar um número alto aqui, 30 pixels, porque eu sei que o elemento não vai ter mais do que 30 pixels. Então um pad, tá? Superior, e no pad o primeiro valor é o pad em vertical e o segundo pad em horizontal. Então, tá ficando aqui. E eu preciso também colocar uma separação nele para ele não ficar colado no item de baixo. Vamos colocar um pouco também, tá? Vamos transformar tudo em maiúscula. Vamos tirar esse sublinhado, tá? Tira. Certo? E a cor dele, vou colocar cor terciária. E aí a gente já tem quase link do jeito do layout, só para colocar ele em negrito. Ok, agora eu vou fazer o efeito de hover, que é quando o mouse passa por cima. Eu só quero mudar aqui a cor dele. Vai usar uma outra cor. E a cor da borda vai alterar para
branco. Certo? E aí, com isso, basicamente a gente conclui o nosso card. Nosso card está todo estilizado. Já tem o topo dele com a data, já tem o título, já tem as informações do autor, já tem os links das tags aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar mais cards na tela e vai fazer a animação. Vamos começar adicionando mais cards na nossa tela, tá? Vamos então pegar o elemento card aqui. Vamos adicionar vários cards. A quantidade tá boa. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que ele alterou a largura do nosso card. Eu tinha colocado a largura de 300 e ele, como ele tem vários aqui do lado, eu posso até adicionar mais um aqui, você vai ver que ele vai apertar um pouquinho mais. Tá vendo? Por quê? Porque ele tá com essa, ele não tá com uma opção aqui que vai dizer se vai permitir a gente apertar o conteúdo dele se tiver mais itens em volta. E essa propriedade é o Flex Shrink, tá? Então a gente vem aqui e vamos setar ele para 0. Fazendo isso, agora a gente coloca do tamanho dele, a gente está dizendo que ele não é para apertar o conteúdo. É para usar do tamanho que a gente determinou aqui. E aí eles começam a sair para fora aqui da tela. E não tem barra de rolagem, porque a gente pegou e colocou Overflow Hidden tanto aqui. Aqui no nosso container a gente colocou Overflow Hidden, então não tem a barra de rolagem. É esse comportamento que a gente quer, tá? No futuro a gente vai pode fazer uma barra de rolagem horizontal aqui, pode fazer responsivo, mas por enquanto não é isso que a gente vai fazer. Agora eu quero que cada um deles fique por cima um do outro aqui para ficar igual ao nosso desenho aqui, o nosso efeito aqui que a gente fez. Fazer eles ficarem por cima do outro. Como que a gente faz isso? Bom, N maneiras. Uma que a gente vai fazer aqui, a gente vai adicionar uma margem na esquerda de cada elemento, uma margem negativa. Então, se a margem serve para afastar o elemento, por exemplo, vou colocar uma margem na esquerda aqui, eles vão andar 30 pixels para a direita. Eles vão se separar. Se positivo ele incrementa, então a gente pode usar um valor negativo para ir colocando as coisas mais pro lado contrário da margem que a gente está colocando. E aqui no caso, o valor que eu vou colocar vai ser a metade da largura do elemento, que é 150, que é 300, eu vou colocar a metade de 150. Tá vendo? Eles já ficaram um em cima do outro. Só que tem um problema. O primeiro elemento, ele saiu da tela aqui. A gente não quer que ele saia. Então, só no primeiro elemento, no primeiro card, eu quero tirar essa margem negativa. A gente pode fazer várias coisas. A gente pode criar uma classe chamada First e adicionar aqui no primeiro e colocar aqui. Mas no caso, como a gente vai ter também depois esse título aqui, eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou fazer um seletor CSS aqui, dizendo o seguinte. Aqui dentro do container, que é onde estão os cards, eu vou selecionar os cards que tem dentro dele. Mas eu quero só o primeiro card. Então eu uso essa propriedade aqui. O que isso aqui quer dizer? Que ele vai selecionar o elemento de classe card que esteja no nthchild, que seja naquela posição que eu indicar aqui dentro do parênteses. Isso aqui é como se fosse uma função, tá? Que indica qual o elemento que eu vou pegar. Aqui no caso eu vou pegar o primeiro elemento card que tiver dentro do container. E aí eu vou adicionar a margem para a esquerda dele de 0. E aí ele já vai ficar aqui dentro da tela. Ele está com margem 0 e o restante tem a margem esquerda negativa. Só ele que tem a margem aqui que não está negativa, como primeira unidade. Então eu já coloquei aqui e agora eu vou fazer o efeito de passar o mouse por cima para fazer o item se destacar, como a gente viu no início. Então vamos pegar aqui, vamos adicionar
no card um efeito de quando passar o mouse por cima. Primeira coisa, posso mudar o cursor para pointer, mas não vou fazer isso não, porque eu não quero que o card todo seja clicável. Quero só que ele faça o efeito. Primeiro eu vou fazer uma transformação nele. Antes da transformação, deixa eu só adicionar uma margem para a direita. Por que eu estou fazendo isso, a margem para a direita? Eu vou colocar da mesma altura. Porque quando eu passar o mouse aqui, ele vai adicionar uma margem dele no tamanho da metade da largura dele. Então eu vou adicionar uma margem de 150. Somando com a margem negativa que os elementos têm, então quando eu passar o mouse, ele vai empurrar tudo que está nele tudo que está à direita do item 150 pixels para frente, o que soma com a margem negativa dos elementos, vão ficar como se eles fossem lado a lado. Vendo? Então é esse o comportamento que eu quero. Eu quero empurrar todos eles para frente. Certo? E junto disso eu vou também adicionar um outro efeito, que é aquele que eu citei no início. Transforme. Eu quero subir ele horizontalmente um pouquinho. Então eu uso esse Translate Y, e ele vai fazer uma transformação no eixo Y, ou seja, para cima ou para baixo, no valor de menos 20 pixels, ou seja, ele vai vir para cima. Então, além de empurrar o conteúdo com a margem para a direita de 150, ele ainda, o próprio elemento sobe 20 pixels no eixo Y. Por isso que eu usei Translate Y menos 20. Tá? E isso aqui já está quase tudo feito. Só que essa animação aqui ela está muito seca e a gente quer ela suave. Como que a gente pode fazer isso? Usando o Transition. Nesse caso, o Transition ele tem 3 propriedades. A gente escolhe o que a gente quer animar. Por exemplo, eu quero animar tudo. Por exemplo, background, posicionamento, margem, qualquer propriedade do elemento. E aí o outro valor é o tipo da animação, tá? Tem vários tipos, inclusive você pode escrever uma fórmula aqui com a animação. E você tem a duração da animação, que pode ser em segundos, em milissegundos. 2 segundos fica muito grande. Eu quero 200 milissegundos. Vai ser mais ou menos 20% de um segundo. Eu posso colocar também 0,2 segundos. E aqui, se eu não quiser passar os outros, eu posso passar só o valor do tempo. Ele já vai pegar o valor padrão. O padrão vai animar tudo e o padrão é uma animação linear. Tá? Então a gente vai colocar só esse valor aqui. Vamos ver como é que ficou? Só com aquele Transition aqui, a gente já fez uma suavizada na animação. Vou colocar aqui os 2 segundos só para vocês verem como é que vai durar o tempo da animação. Então você pode brincar com essa propriedade Transition. Quero que seja assim. E aqui a gente já praticamente finalizou o nosso card. Só que também eu quero adicionar também esse header do card, por assim dizer. A parte que vai informar que esse bloco aqui vão ter as notícias. Então vamos aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um novo card aqui em cima de tudo, dentro do container, tá? Só que a gente vai chamar ele de card title ou card title. E dentro dele a gente vai pôr um H2 chamado notícias, tá? Igual o nosso layout. Então eu adicionei aqui, ele não vai estar aparecendo, tá? Porque provavelmente esse elemento está por cima dele. E aí agora a gente vem aqui no CSS e vamos criar esse card title, tá? Vamos dizer que card title. Ele vai ser basicamente igual ao nosso card principal. Então vai ter uma largura de 300, 400,
A gente vai colocar também o flex shrink dele para ele não alterar o tamanho. On border radius 20 pixels. Vamos colocar o mesmo valor de sombra, tá? Esse daqui. Vamos colocar uma margem para a direita dele que vai ser diferente. 30 pixels para ele fazer essa separação aqui. Então ele não vai estar colado com os cards das notícias. Vamos colocar um background nele. E aí vai ser a nossa cor ternary, esse laranja. E essa cor laranja. E aí vamos adicionar um padding, mesmo do card principal, 30. Vamos colocar... Vamos fazer ele com display flex também. Flex direction column, tá? Porque se tivesse mais elementos aqui eu queria alinhar eles em coluna. E aí para eu jogar esse item notícias lá para baixo, o que eu faço? Eu vou pegar e vou colocar o alinhamento do flex. Então, justify content, e aí tem esse flex end para jogar todo o conteúdo lá embaixo. E aí a gente pode perceber também que os nossos cards estão por cima do nosso card de título. Isso porque a gente adicionou essa margem para a esquerda de menos 150 para eles ficarem aqui, e a gente disse que o elemento card número 1 perderia essa margem da esquerda, a gente colocaria a margem da esquerda. Só que agora esse elemento card não é mais o primeiro elemento da filho de container. Agora ele é o segundo elemento. Então nós temos o primeiro elemento, o card title, o segundo, o primeiro card, o terceiro, o segundo card, o quarto, o terceiro card e assim em diante. Então aqui a gente vai precisar mudar a referência para o filho de container. Agora vai ser o filho número 2. A gente salva, já tem nosso card animado. Vamos ver como é que ele ficou. Tela cheia. Tá? Aqui ele está ocupando todo o espaço da tela. A gente pode adicionar mais cards aqui. Bastante. Mesmo assim ele não vai adicionar a barra de rolagem, o comportamento vai ser igual. Isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para vocês receberem notificação de mais tutoriais como esse. Dê uma curtida e se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aí, que o mais rápido possível eu vou tentar solucionar para você. E os arquivos desse projeto vão estar no link aí na descrição do meu repositório lá no GitHub, tá? Um abraço para todos aí e até a próxima.